Fala galera, beleza ou yes? Pessoal, como prometido, estou voltando aqui para falar um pouco sobre os resultados da última cúpula do G20, realizada nesse último final de semana em Nova Delhi, capital da Índia. Se você não assistiu a videoaula em que eu explico o que é o G20 e quais os objetivos, dá uma conferida aí. Mas, resumidamente, só para que você relembre, saiba que o G20 é o grupo que reúne as 20 principais economias do planeta. São 19 países mais a União Europeia. E esse grupo se reúne todos os anos para discutir, sobretudo, temas ligados à economia. Beleza, beleza? Esse é o resuminho sobre o G20. Mas vamos lá. Sobre a reunião que foi feita, o que a gente pode falar sobre isso aí? O que de proveito pode ser destacado em relação às discussões que lá foram feitas? Separei 6 assuntos principais. Mas antes disso, eu quero começar te dizendo que, de fato, 2 figuras muito importantes não se fizeram presentes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não esteve lá em Nova Delhi, por motivos óbvios, afinal de contas, por conta da guerra contra a Ucrânia, há um pedido de prisão internacional em desfavor de Putin, então, por medo de ser preso, ele não foi a Nova Delhi. E a outra ausência, por razões diferentes, foi a do presidente da China, o Xi Jinping. O que explica a ausência do presidente chinês? A cúpula, a reunião, foi na Índia, que é atualmente um inimigo, um adversário regional da China, ali no sul e sudeste da Ásia. Então o presidente chinês entendia que comparecer à cúpula do G20 realizada na Índia seria uma forma de prestigiar a Índia, o que não é interessante para os anseios da China naquela região no momento. Beleza, beleza? Ótimo. Então vamos lá. Além disso, o que mais eu destaco? Sobre a guerra da Ucrânia, que era um assunto aí que inevitavelmente estaria presente nas discussões. O que foi feito em relação a esse tema? Dá uma olhada. G20 supera impasse e divulga declaração final branda com relação à guerra na Ucrânia. Ou seja, galera, infelizmente é uma crítica que se faz a essa cúpula, não foi feito nada de efetivo para tentar pôr fim à guerra ou para solucionar a guerra entre Rússia e Ucrânia. O que se fez foi emitir um documento que condena a guerra, mas sem, por exemplo, criticar expressamente nenhum dos dois lados, muito menos a Rússia. Vale lembrar que era desejo do G7, os 7 principais países, as 7 principais economias do mundo que são lideradas pelos Estados Unidos, era interesse deles condenarem fortemente a Rússia. Mas isso não foi feito. Condenou-se a guerra, mas não apontou-se um culpado especificamente. E por que não? Porque principalmente China, que é um grande aliado dos russos, não queria que isso estivesse lá presente, uma crítica explícita aos russos. Então isso não aconteceu. Além de China, vale lembrar a África do Sul, também um grande aliado dos russos. O Brasil, apesar de não se colocar como um grande aliado da Rússia, tem tentado, sob o atual governo, não criticar explicitamente os russos por conta da guerra. Beleza? Então, uma crítica que se faz a essa cúpula é que não foi feito nada de efetivo para tentar solucionar a guerra. Até porque, para que isso fosse possível, os dois lados deveriam estar representados na reunião. Vladimir Putin não foi, apesar de ter representantes russos, muito menos o presidente Zelensky da Ucrânia esteve presente. A Ucrânia sequer é membro do G20. Beleza, beleza? Então o primeiro ponto de destaque é esse. Além disso, galera, do ponto de vista ambiental, o que pode ser destacado? Dá uma olhada na imagem aí, ó. Lançamento do quê? Da Aliança Global de Biocombustíveis. Essa estratégia ou essa política implementada a partir de agora pelo G20 visa estimular, incentivar o desenvolvimento e as pesquisas ligadas à produção de biocombustíveis. A ideia é acelerar a transição energética, fazer com que, de uma maneira mais rápida, os países mundo afora abandonem ou diminuam drasticamente o uso de combustíveis fósseis e passem a adotar biocombustíveis que são menos impactantes ao meio ambiente. Beleza? Aí, na imagem, os países que liderarão essa iniciativa. Destaque para a presença não apenas da Índia, anfitriã do evento, mas também para o Brasil, aqui representado pelo Lula, e também Estados Unidos, representado pelo Joe Biden. Beleza, beleza? Esse é o segundo ponto, Aliança Global dos Biocombustíveis.
Terceiro ponto a ser destacado, galera. Entrada da União Africana como um novo membro do G20. Olha isso aí. A União Africana se torna membro permanente do G20. Então, a partir da próxima cúpula, ano que vem aqui no Brasil, serão 21 representantes de diferentes grupos. Serão 19 países mais 2 uniões, a União Europeia e a União Africana de Nações. O que por si só é bastante relevante, pois mostra a importância e a relevância que a África como um todo tem para a economia. Nas últimas décadas, o continente africano como um todo foi relegado a uma posição de menor importância no capitalismo global. Mas hoje, torna-se aí inevitável considerar os africanos também nessa geopolítica global. Então, a presença da África no G20 é um sinal de que o continente africano tem muito a contribuir também nas discussões econômicas globais. Beleza, beleza? Uma curiosidade, não foi falado ainda sobre a nomenclatura do grupo, né? O G20 agora, o 20 não fará mais sentido. Então, muito provavelmente, a partir do ano que vem, o grupo será chamado G21. Não foi falado nada sobre isso, mas é o que a gente deduz. Beleza, beleza? Avança, ó. Falando sobre o Brasil especificamente, o que de proveitoso o Brasil pôde trazer do G20? Além de todas essas discussões multilaterais, o presidente do Brasil, Lula, se reuniu com 7 chefes de governo de diferentes nações durante os 2 dias da cúpula do G20. Aqui, ó, por exemplo, 4 imagens, né? Nessa primeira, Lula com o presidente da Turquia, o Erdogan. Aqui, esse segundo encontro, que gerou muitas críticas, né? O príncipe saudita, aqui o todo-poderoso da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, que é um dos mais sanguinários ditadores aí da atualidade. Muito se criticou o presidente anterior do Brasil pela proximidade com o líder saudita e agora Lula se encontrou também. Alguns analistas apontam que não necessariamente Lula deveria ter se encontrado pessoalmente com ele. Poderia ter designado ministros ou assessores para fazer esses encontros bilaterais para que essa imagem aqui não fosse gerada. Beleza, beleza? Essa terceira aqui, uma reunião bilateral com o presidente francês, Emmanuel Macron. Nesse encontro foi cobrado muito sobre uma resolução do acordo entre Mercosul e União Europeia, que até hoje não foi efetivado, muito por conta das exigências ambientais que os europeus têm feito sobre o Mercosul, principalmente sobre o Brasil. Então a ideia aqui é acelerar essas discussões. Ou avança definitivamente o acordo União Europeia-Mercosul, ou deixa isso de lado. E aqui o encontro que o Lula teve com o presidente da Holanda. A Holanda não é um membro do G20, mas ela estava presente como convidada. Além disso, Lula se reuniu com outros 3 chefes de Estado. Aqui a listagem completa, né? Se reuniu com líderes de França, Egito, Turquia, União Europeia, Índia, Arábia Saudita e Holanda. Beleza, beleza, moçada? Seguindo, um outro ponto de bastante crítica em relação ao presidente do Brasil nessa cúpula do G20. Nos instantes finais, no domingo da cúpula, em uma entrevista, o Lula foi perguntado sobre a presença ou não de Vladimir Putin aqui no Brasil ano que vem. Ano que vem o Brasil sediará a cúpula do G20. Se corria o risco de Putin ser preso. Afinal de contas, o Brasil é um dos signatários do Tratado de Roma, que prevê que pessoas condenadas ou acusadas de cometimento de crimes internacionalmente devem ser presas. O Brasil é um desses signatários. E aí o Lula teria dito nessa entrevista que Putin poderia vir, que ele não correria qualquer risco de ser preso enquanto Lula fosse presidente. Imagina-se que algum assessor, tenha depois falado com Lula e ele voltou atrás. Até porque a decisão de prender ou não Putin numa eventual visita ao Brasil não cabe à presidência da República, cabe ao Poder Judiciário brasileiro, certo? Então ele voltou atrás, é o que conta essa manchete aí, ó. Após críticas, Lula recua e diz que cabe à justiça decidir sobre prisão de Putin. A próxima cúpula será no final do ano que vem, daqui mais de um ano. É difícil afirmar se até lá a guerra estará ainda em curso ou não. O fato é que Putin, muito provavelmente, continuará sendo acusado desses crimes contra a humanidade em relação à guerra da Ucrânia. A princípio, eu diria que ele não virá a essa cúpula.
mas o tempo dirá. Vamos acompanhar aí, ano que vem a gente volta a falar sobre isso. Beleza? E para fecharmos, galera, como eu já adiantei, ano que vem a cúpula do G20 será no Brasil. E aí todo país que cedia a cúpula do G20, ele também assume a presidência do grupo. Foi o que aconteceu ao final da última reunião. O Brasil assumiu a presidência do G20 até o ano que vem, porque será a próxima sede. Rio de Janeiro vai sediar encontro da cúpula do G20 em 2024. Isso é de grande relevância para o Brasil, afinal de contas, durante os dias da realização da cúpula, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil. É uma chance aí de o Brasil se destacar mais uma vez no cenário internacional e impor a sua pauta de discussões. Todo país que preside a cúpula do G20, ele também define a pauta do que será ou não discutido nessa reunião. Então, uma forma aí de o Brasil voltar a ter esse protagonismo na geopolítica internacional. Valeu, galera! É esse o resumo sobre a cúpula do G20. Comenta aí o que você achou e nos vemos em breve no novo vídeo. Um abraço e até lá!